Olá, meu amigo, minha amiga, irmãos espíritas e não espíritas. Em tempos de recolhimento social, quando a prudência é nossa melhor companheira, aproveitemos esse tempo que dispomos para refletir sobre tópicos da multifacetada obra do Espírito Emmanuel, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Para iniciar esta série, escolhemos a obra Calma. No dia 17 de novembro de 1978, Emmanuel assinou o prefácio de sua obra. E ele inicia com um perfeito diagnóstico, tão atual, que parece que ele ditou a mensagem ontem. Ele diz assim: agitações da terra, tempos de transição, dificuldades de entendimento, impactos do progresso, conflitos de gerações. Estes são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhes enderecemos algumas páginas sobre serenidade e segurança, já que a vida não nos permite parar, nem no plano físico, nem no mais além. Realmente, a evolução não se interrompe. Sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando ou renovando, errando ou reajustando, toda criatura prosseguirá sempre em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. De qualquer modo, porém, e seja qual for o ponto do universo em que se lhe ergue a moradia, o espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Desses raciocínios nasceu este livro que entregamos ao leitor amigo, desejando-lhe harmonia e confiança em Deus, na edificação da felicidade que aspiramos conquistar. Calma é a legenda que nos define o volume despretensioso. Que semelhante bênção possa fortalecer-nos a todos, em meio dos obstáculos e embates, dificuldades e provas com que, porventura, sejamos defrontados em nossa marcha para o amanhã sempre melhor, com o apoio de Jesus, o Mestre e Senhor. Estes são os nossos votos. Assinado Emmanuel. No prefácio, toda a beleza e toda a atualidade que a mensagem desperta. Mas nós vamos começar a nossa reflexão nesta obra pelo primeiro capítulo, denominado Encargos da Vida. E Emmanuel começa dizendo assim: recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. E vem-nos logo a primeira pergunta: que encargos são esses?
o trabalho profissional que nos sustenta, as obrigações familiares, as obrigações com os amigos, os deveres para com a pátria, os compromissos para com a fé que professamos. Não apenas isso, mas fundamentalmente aqueles encargos em que as nossas potencialidades são desafiadas ante as provocações do mundo e que se manifestam, por exemplo, no cônjuge irritadiço, desleal, no filho rebelde, no chefe tirano, no empregado indolente, no amigo falso, entre tantas outras situações que parecem vir por encomenda, a exigir todo o nosso progresso na paciência, na compreensão, na resignação, entre outras tantas virtudes crísticas. Em seguida diz Emmanuel: não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. E tem muita profundidade este pensamento de Emmanuel. Porque muitos são aqueles que desenvolvem o sentimento de que nasceram para sofrer e que estão sendo diuturnamente castigados pela providência divina. São pessoas que dizem que a sua vida nunca vai dar certo, que Deus está contra elas, porque esquecem, efetivamente, de uma frase que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de que a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos e tem um caráter pedagógico na instrução evolutiva a que todos devemos reparar. Passamos por provações? Sim. Temos expiações a cumprir? Sim. Mas elas são resultado de escolhas equivocadas feitas no périplo milenar do nosso espírito, reencarnando em diferentes situações, em diferentes corpos, mas perdendo esta bendita oportunidade que Deus nos concedeu para evoluir enquanto espírito. O que nós somos, de fato, é um espírito. Carne temporária, vestimentas passageiras que vestimos em determinados momentos para cumprir nela todas as etapas evolutivas que o nosso espírito requer. Ademais, nossas alegrias e nossas tristezas são consentâneas ao nosso padrão vibratório. Ou seja, elas têm profunda e íntima relação com este padrão vibratório. E essas alegrias e tristezas, elas desprendem-se de nós em direção ao céu para retornar.
ou sob forma de bênção, ou sob forma de amargura. Por quê? Porque a lei é de causa e efeito. E o nosso amado Jesus disse-nos que não se colhem uvas de espinheiros. Tudo o que plantarmos, haveremos de colher. E muitas vezes a calma nos falta exatamente porque nós não compreendemos esta lei de causa e efeito. E aí nos julgamos, algumas vezes, perseguidos pela providência divina. Emmanuel prossegue: necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Objetivamente, Emmanuel manda nos dizer que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para fazer a coisa certa. E que coisa certa é esta? Aquela que é justa, que é digna e que está voltada para o bem. Muitas vezes encontramos companheiros e companheiras que dizem: mas eu não faço mal a ninguém. Mas a pergunta que nos será feita quando regressarmos à nossa verdadeira morada não é quanto ao mal que fizemos ou deixamos de fazer, mas sim quanto ao bem que produzimos em favor do próximo e em favor de nós mesmos na experiência terrena. Então é preciso que nós tenhamos calma, principalmente no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, em perceber que todas essas circunstâncias que nos envolvem, primeiro, são pedagógicas, são necessárias e atendem à lei de causa e efeito. Ou seja, nós precisamos passar por elas. E quanto mais paz de espírito nós tivermos, menos trabalhosa será essa passagem. Diz ainda Emmanuel: conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. O que mais se vê hoje em dia é reclamação e queixa, contra tudo e contra todos. Esse processo de conscientização de que nos fala Emmanuel, nós sabemos que ele é endógeno, ele é de dentro para fora. Ninguém conscientiza ninguém. O máximo que as pessoas podem fazer conosco, nós podemos fazer com as pessoas, é incentivá-las. Porque a conscientização é o processo interno. Você precisa adquirir a certeza de que aquilo que está sendo proposto vale a pena, é positivo para a sua vida. Mas o objetivo dessa tomada de consciência e desse apoio necessário que nós precisamos e que falta naquela pessoa orgulhosa que não gosta de revelar suas fraquezas, se dá na direção do esforço que cada um de nós deve fazer para domar as suas más inclinações, para aperfeiçoar-se
na senda do bem e da justiça. Lembrando aquele conselho de Jesus que deve ressoar diariamente em nossos ouvidos: não façais aos outros aquilo que não querereis que vos façam. Nada melhor para sintetizar a lei de causa e efeito do que este aconselhamento de Jesus. Claro, se eu não quero que o mal me alcance, eu não devo praticar o mal. Mas todo bem que eu fizer retornará a mim como bem. Emmanuel prossegue dizendo: os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Esta recomendação de Emmanuel eu considero, modestamente, ser a mais importante do texto. Primeiro porque quando eu a li pela primeira vez, eu me dei conta de que o outro é sempre o nosso espelho. Que a vida é um roteiro repleto de intensos desafios e de muitas dificuldades. E uma das dificuldades mais comuns, ou mais comum, melhor dizendo, entre os seres humanos, é a de não entender o que significa estagiar na carne, estar encarnado. Muitos pensam que vieram à Terra para férias, que não tem nenhum trabalho a fazer por si mesmo, a não ser aquele que lhe garante a sobrevivência. Aliás, são os desafios e as dificuldades que nos impulsionam e nos fazem crescer. No momento atual que nós estamos vivendo, nada é mais necessário do que a calma. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, tenha paciência, tenha bom ânimo, não se desespere. O próprio Chico Xavier dizia: tudo passa. A transformação para melhor está acontecendo agora. Nesse momento em que você está recolhido socialmente na sua casa, com os seus familiares, com as pessoas que você ama, no espaço físico que Deus lhe concedeu para abrigar-se, neste momento você está se transformando. E a gente estima que essa transformação seja para melhor. Porque se você impacientar-se, esbravejar, reclamar, você começará a criar um padrão vibratório negativo que vai atrair as negatividades que circulam na psicosfera. Nós precisamos entender que a psicosfera da Terra, neste momento, é dolorosa. Muitos são os doentes pela Covid-19. Muitos estão desencarnando pela Covid-19. Todos os esforços do mundo é para combater o vírus. E ainda de quebra, nós temos em muitos países, como no nosso, problemas de natureza política absolutamente desnecessários nesta quadra da vida.
Mas já que você está em casa, que você tem tempo até demais, busque agir, fazer algo por você, pelo próximo. Mas você pode dizer, mas eu não posso sair de casa. E quem disse que nós, para agirmos, precisamos estar fora de casa? O que você me diz da oração? O que você me diz da reflexão, da meditação, do culto diário do Evangelho no lar? Ferramentas não nos faltam para ocupar o tempo de forma proveitosa. Mas se você estiver, neste momento, exclusivamente navegando nas redes sociais, assistindo toda sorte de reprise na televisão, ou mergulhado na crise política do Brasil, você está malbaratando o tempo que Deus te deu. E para isso, com absoluta certeza, haverá um efeito, haverá uma consequência. Esforce-se para vencer os obstáculos, as dificuldades. Mantenha viva a sua resistência, porque ela fortalece o caráter e ilumina o nosso caminho nestas provações terrenas. E às vezes as pessoas reclamam e dizem: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu estou passando uma situação tão difícil, uma prova tão amarga, e não sinto Deus junto de mim. E eu te diria que esta presença de Deus é mais ou menos como a atuação do professor. Na hora de ministrar a lição, de ensinar, ele está junto do aluno, próximo, orientando, esclarecendo, ensinando. Mas na hora da prova, o professor está junto do aluno? Não. Ele olha de longe para que o aluno desencumba-se sozinho da prova que lhe foi apresentada. É assim que Deus age com a gente. Diz ainda Emmanuel: adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Todo ser humano precisa ter uma grande capacidade de adaptação. Ajustar-se. Da mesma forma que você ajusta uma roupa que ficou muito grande para o seu corpo, mas que você gostaria de ter aquela roupa. Então você vai até a costureira, até o alfaiate e pede para ele ajustar, adaptar aquela roupa ao seu perfil físico. Todo trabalho também exige adaptação, seja ele na esfera profissional ou não. Agora, adaptar-se ao trabalho é conhecer esse trabalho por inteiro, mas também saber das próprias limitações do trabalhador, das nossas limitações. Ao mesmo tempo em que buscamos conhecimento para superar estas
que aquilo que nós formos realizar, devemos realizar na melhor perspectiva possível de excelência. É o que popularmente ouvimos as pessoas dizer, dar tudo de si. Existe uma obra chamada Na Luta do Cotidiano, A Força do Amor, que foi trazida pelo espírito Leocádio José Correia. E Leocádio dá um conselho primoroso para todos nós, e que é a expressão da calma. Ele diz assim: cuide do seu pensamento. A importância da vigilância do pensamento. Não pronuncie palavras negativas. E aí nós podemos incluir os palavrões. Controle seus gestos, sua agressividade. Aquele controle permanente que nós devemos ter. Cultive o bem. Procure sempre a verdade. Olha que coisa linda. Cultive o bem. O bem é uma planta muito delicada, que tem que ser cultivada com muito carinho, com muita responsabilidade. E a verdade é a mãe de todas as virtudes. E ele prossegue dizendo: seja a dinâmica do amor. Dinâmica do amor é a mesma coisa que dizer amor em movimento. Amor em movimento, para nós, é caridade. E ele prossegue dizendo: ampare aquele que mais precisa e sentirá em sua vida a luz abençoada da renovação. E o espírito Leocádio não poderia ser mais feliz no arremate do seu aconselhamento. Ampare aquele que mais precisa, o que tem mais necessidade. E às vezes até aquele que mais precisa somos nós mesmos. Mas esse amparo tem um efeito, tem um resultado. E Leocádio diz que é de sentir na vida, na sua própria vida, na minha vida, na sua vida, a luz abençoada da renovação. Renovação, ficar novo outra vez. Despojar-se do homem velho, superar a dificuldade. E Emmanuel finaliza esse capítulo em grande estilo. Ele diz assim: lembremo-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. E aqui o venerando espírito relembra-nos o sentido da caridade para Jesus, que está lá na questão 866 do Livro dos Espíritos. A caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Uma trilogia é essencial na vida de qualquer ser humano e que requer a calma para sua execução. O assodamento das ideias, o tumulto das ações não leva a lugar nenhum. E Emmanuel, nesse epílogo, diz ainda: quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição.
quem se consagra a servir, aquele que opta pelo serviço na seara de Jesus. O obreiro, o ceareiro, no trabalho do bem, no trabalho do Cristo. Serve para viver. E o verbo aí tem dois sentidos. E todo aquele que serve para viver, que vive servindo, honra a vida em qualquer posição. É fato que desculpar ou perdoar faltas alheias não é fácil. É talvez dessa trilogia da caridade para Jesus a mais desafiadora. Porque ela requer muita grandeza de espírito, humildade e senso de justiça. Agora, nós temos a maior prova de que isto é possível, que nos foi dada pelo próprio Jesus, nos instantes finais da sua vida, antes de desencarnar, naquele madeiro infamante fincado no Gólgota. Quando ele, no esforço supremo, ergue os olhos aos céus e diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E esse é o nosso grande desafio. Porque muitas vezes nós mesmos nos crucificamos na cruz dos problemas da vida. Por outro lado, servir à causa do bem continua sendo o nosso maior desafio. E servir à causa do bem é servir ao próximo. Existe uma obra de Emmanuel, uma outra obra de Emmanuel, chamada Urgência. E o título do capítulo 24 dessa obra é Ama Servindo. E eu extraí uma frase deste capítulo que se ajusta, se adapta, se adequa a essa reflexão que a gente está fazendo em torno dos encargos da vida, lá o primeiro capítulo do livro Calma. Emmanuel diz assim: para ganhar a paz, devemos tomar o amor ao próximo por legenda da própria vida, abençoando e auxiliando, servindo e esperando. Então existe uma condição sine qua non, essencial, fundamental para ganhar a paz. É tornar o amor ao próximo a razão da nossa existência. Aliás, sem o próximo nós não somos nada. Fique numa ilha deserta sozinho e experimente o tédio, o verdadeiro tédio. E eu acho que foi por essa razão que o grande poeta Vinícius de Moraes disse que é impossível ser feliz sozinho. A razão de ser da nossa existência está no próximo. E eu não falo do próximo familiar, eu falo próximo no mundo. Isto nos faz então recordar a história de Efraim, filho de Atade, que, sabendo que Jesus estava lá na casa de Pedro, foi ter com o mestre porque desejava tornar-se seu discípulo. De onde você retirou isso, Nelson? Está numa obra de Humberto de Campos, denominada Pontos e Contos. O título do capítulo é O Discípulo de Perto. E o Efraim foi lá com Jesus.
e apresentou suas justificativas do porquê gostaria de ser o que Jesus chamou na ocasião de discípulo de perto. E aí, depois da fala de Efraim, Jesus então expôs para ele todas as responsabilidades, os compromissos, os deveres que todo aquele que esposa a causa do Cristo precisa assumir. E o que disse Efraim depois de ouvir Jesus? Olhou para ele e disse: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Que coragem do Efraim! Ao mesmo tempo que essa coragem escondia uma covardia. Vamos usar uma expressão atual. Para ser politicamente correto, Efraim diz a Jesus: vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos. Agradecer o quê? Ter se encontrado com Jesus. E ele faz uma promessa: eu volto dentro de 1 hora. Ele não disse eu volto logo em seguida, dentro de 1 hora. O que dá para imaginar que a conversa dele na casa de Deus deveria demorar esse tempo. Diz a Jesus porque vai voltar, a fim de abraçar-te o sublime apostolado. E mais, sob juramento, ou seja, a palavra de Efraim não teria volta. E aí diz Humberto de Campos: Jesus aceitou-lhe um amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele, sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. E aí eu lhe pergunto calmamente: como nós temos nos comportado ante os desafios de Jesus, os desafios do Cristo? Meu irmão, minha irmã, lembre-se, antes de qualquer compromisso que pretendamos assumir, é preciso que a calma visite o nosso coração. Apazigue os nossos conflitos internos. Esclareça as nossas dúvidas. Balsamize nossas dores. Em calma, em paz, com serenidade, nós então estaremos aptos a servir, a cumprir os encargos da vida. Simples assim. Não há grande dificuldade em compreender isso. Dificuldade, talvez, seja colocar em prática. Obrigado pelo carinho da sua atenção e que Jesus lhe guarde em paz. Forte abraço.